Amados jovens, é um prazer poder estar com vocês. Esta aula de hoje ela é muito importante para o cristianismo, para cada um de nós que faz parte desta igreja maravilhosa. Entender e aprender os símbolos da Páscoa, a importância do sacramento, a ressurreição do Salvador Jesus Cristo, totalmente unidos desde o Velho Testamento. A aula de hoje nós falaremos a respeito dessa importante combinação, né? E depois veremos alguns vídeos para entender um pouco melhor a respeito disso. Aí espero que todos nós possamos nos deleitar aqui com a importância do Salvador e do Cordeiro Pascal que foi estabelecido. Todos nós viemos das aulas onde a gente falou sobre as pragas do Egito, os desafios que são gerados, ok? Que acabou acontecendo naquele tempo e que todos eles foram libertados por mão forte do Senhor Jesus Cristo, ou por Jeová, como é tratado no Velho Testamento. No capítulo 12 nós falaremos a respeito disto aqui, ó. O Senhor institui a Páscoa e a festa dos pães asmos. O que que era a Páscoa naquela época, como nós retratamos a Páscoa hoje. Eu lerei alguns versículos, tá bom? Falaremos um pouquinho a respeito deles. Depois veremos alguns vídeos. Teremos bastantes vídeos falando sobre a importância tanto da Páscoa quanto do sacramento. Ok? Então se lembra que nós terminamos as pragas e agora esta é a última praga, ok? O último desafio que aquele povo ia passar, ou a grande bênção, tá? Talvez considerada como uma praga, mas o simbolismo é aquilo que traz para nós. É uma grande bênção, tá? Ah, falando a respeito do Salvador. E ele disse o seguinte: e neste mês vos será por princípio dos meses, vos será o primeiro dos meses do ano. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Lembrando que o Cordeiro é o símbolo do Salvador. Precisamos tomar o Salvador para nós, ok? Ele é a grande festa da Páscoa. Ele é a grande festa da nossa vida. Tomamos o Salvador a cada semana por meio do sacramento. Falaremos um pouquinho mais a respeito disso, tá? Mas tomamos o Salvador a cada dia. Quando tomamos a decisão de estudar as Escrituras, quando tomamos a decisão de orar, de abrir nosso coração para Ele, expressar os sentimentos de nosso coração e de nossa alma ao Salvador Jesus Cristo. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome ele junto com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, e fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ok? Então, o símbolo de que o Salvador não tinha pecado será sem mancha, né? Será macho. O Salvador era homem, assim como o cordeiro deveria ser macho também, o qual tomais das ovelhas e da cabra, e guardai até o 14º dia deste mês, todos em assembléia de congregação de Israel, e sacrificará à tarde. A morte do Salvador foi à tardezinha, né? Na tarde de sexta-feira. Tomai o sangue e poloei em ambas as ombreiras. Pense nisso, né? Pega o sangue do Cordeiro, que simboliza o sangue do Salvador Jesus Cristo, e coloca na ombreira da porta que você vai entrar, né? E na verga da porta em cima e aos lados, tá? Nas casas em que se comerão o Cordeiro Pascal. E naquela noite comerão a carne assada com pães ázimos e com ervas amargosas. Jesus Cristo, ele é o pão da vida. O cordeiro é o símbolo de Cristo. As ervas amargosas tinham a ideia de simbolizar que a saída do Egito, deixar nossa vida para trás. Os símbolos do Salvador, e ao tomar Cristo, devemos deixar tudo de ruim, tudo aquilo que não combina com o reino de Deus para trás.
Não comereis dele cru, nem cozido, mas sim assado, né? Tinha um simbolismo também aqui também, porque o cozido se desmancha, tá? Então tinha que ser assado porque ele retém as partes melhor do corpo, simbolizando que Cristo não foi, não quebraram as pernas dele, não quebraram nada assim na crucificação, né? Não comereis, né? E nada se deixará até amanhã, mas o que ficar até amanhã queimareis no fogo. A importância de nós aprendermos todos os princípios, todas as coisas e não descartarmos nada, né? De Cristo se aproveita tudo, tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele ainda pode ser em nossa vida. E assim comereis com vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pensem em todos os símbolos que nós falamos, todas as coisas referentes ao Salvador, Jesus Cristo. Ok? Vamos ver agora alguns vídeos, tá? E a ideia é que vocês responderão as perguntas também. Talvez os vídeos possam nos ajudar a entender um pouquinho mais, sobre essa importância do Cordeiro Pascal, tá bom? E da importância desta noite e da importância do que é o sacramento em nossas vidas a cada final de semana e durante, né? Porque nós tomamos sobre si o nome de Cristo e lembrá-los sempre, durante toda a semana. Antigo Egito, terra dos faraós. Há 3.000 anos, era o mais poderoso império do mundo. Hoje temos apenas um vislumbre da majestade do Antigo Egito e da glória de seus faraós. Eles eram mais ricos e poderosos do que se pode imaginar. Comandavam o maior exército que o mundo já vira. Foi na época desses poderosos faraós que os filhos de Israel eram escravos do Antigo Egito, vivendo na miséria e no cativeiro. Nem mesmo as pragas invocadas por Moisés abrandaram o coração do faraó, para que libertasse Israel do cativeiro. Que poder poderia livrá-los da poderosa mão do faraó? E o Senhor falou a Moisés e a Araão, dizendo: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano. E todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua frissura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Pensem só nesse vídeo que falou tanto a respeito daquilo que nós já tínhamos lido, né? O sinal do sangue, de como comemoraríamos a Páscoa,
ok? Enquanto uns celebravam, ok, a vida, outros choravam pela morte de seus filhos, né? O grande símbolo da nossa libertação ainda é o Cristo, tá? A morte física deles hoje contribui com a nossa morte espiritual, ok? Aqueles que não tiverem Cristo em sua vida, ok? Eles estão caminhando para a morte espiritual. Ou aqueles que rejeitaram os ensinamentos, aqueles que deixaram de fazer com que Cristo fosse ah, sua principal busca nesta vida. Então, minha primeira pergunta para cada um de nós é: como a compreensão destes símbolos e o que Cristo fez por nós ajuda nós a celebrarmos melhor a Páscoa do Senhor Jesus Cristo? Lembrando que a Páscoa é a libertação, naquele tempo era comemorada a libertação do povo de Israel daquela época. E hoje também é basicamente a mesma coisa, tá? A libertação de nós, a importância da ressurreição, que é o grande símbolo da Páscoa atualmente, ok? Então, vamos passar agora para o segundo vídeo, que vai continuar nos ensinando mais a respeito desse importante acontecimento. The atonement was definitely not a one-time thing. Towards the very end. It's something that you have to work at continually because no one has a perfect day. Every day you make mistakes, and you constantly need to rely on Jesus Christ's atonement and be able to ask for forgiveness for those things that you slip up on. You don't want to admit to someone that you have a problem that needs to be taken care of. You want to keep it to yourself and say, okay, I made this mistake. I'll just never do it again. And if I don't ever do it again, it won't be a problem. But then when you don't take care of it, then it ends up, you think to yourself, well, it's not even worth it. I messed up and I didn't confess to it. And so you don't feel obligated to fix anything. One night he's giving me a phone call and he said, "You need to talk to me." And I said, well, okay, let's meet at a certain time. And he came in and we talked about some issues that he was dealing with. And it takes a lot of courage to call your bishop when you know that he thinks you're perfect. All bishops know that no youth are perfect, that they're involved in different things, and the temptation that are around our youth today is very strong. For a long time, I just felt like, okay, I'm accountable to the bishop. I need to make sure that's taken care of. Then you have to really think Jesus Christ literally died for us, and so we're accountable to him even more than the bishop. Around that time, they called me as a ward missionary. I went out with the missionaries a lot. I realized it's just really awesome to be out with the missionaries because they have that spirit with them all the time. They live a lifestyle that allows them to have the spirit with them always, and I realized that's something that I wanted. And now, my son Helaman, behold, thou art in thy youth, and therefore Alma's telling Helaman about hear my words. recounting his story when he was For I do know that racked with his sins. He felt better, and he was relieved from that the second he caught hold of that thought about Jesus Christ being able to take over and take care of our sins. And that's definitely the feeling you get when you take that first step. A cada dia, temos o desafio de recorrer ao poder da expiação, para que possamos realmente mudar, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e qualificar-nos para a dádiva da exaltação e para viver eternamente com Deus, Jesus Cristo e nossa família. Bom, aprendemos claramente nesse vídeo a importância do sacrifício expiatório de Cristo, simbolizado também na Páscoa dos hebreus, na Páscoa naquele tempo, a carne e o sangue de Cristo. Podemos utilizar melhor a expiação do Salvador Jesus Cristo a cada dia em nossas vidas. Como este vídeo pode te ajudar a compreender melhor sobre como utilizar
a expiação do Salvador a cada dia em nossa vida. Vamos continuar com alguns vídeos. Hoje temos bastante vídeos, ok? Vamos colocar agora, saímos da antiga Israel e agora vamos comemorar a ceia pascal junto com o Salvador, Jesus Cristo. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes? Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte,
e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito bom. Gostaria de ler agora. A gente conseguiu ver a última ceia pascal junto com o Salvador Jesus Cristo. Temos aprendido e visto o quanto a igreja tem dado ênfase neste dia maravilhoso, que é o dia que celebramos a Páscoa juntamente com todo o mundo cristão. Temos 2 dias na igreja que são bem importantes. Todos os dias são muito importantes, porque nós celebramos a Páscoa a cada semana, quando tomamos o sacramento do Salvador Jesus Cristo. Mas as reuniões de Natal e as reuniões de Páscoa, nós podemos estudar as Escrituras referentes a isso, ao nascimento do Salvador Jesus Cristo, a última semana do Salvador Jesus Cristo. Compreenderemos mais sobre o seu amor, sobre o impacto que isso pode trazer em nossa vida. Eu gostaria de ler algumas declarações tão importantes aqui e depois passar um último filme sobre o sacramento e a Páscoa do Salvador Jesus Cristo. O sangue do Salvador Jesus Cristo foi derramado no Getsema e no Gólgota. Séculos antes, a Páscoa havia sido introduzida como um símbolo de coisas que viriam. Era uma ordenança a ser celebrada eternamente. Então, celebramos a Páscoa sempre, muitos e muitos anos, né? Antes da crucificação do Senhor, a lei de sacrifício deixou de exigir, após a crucificação do Salvador, a lei de sacrifício deixou de exigir o derramamento de sangue do próprio Cordeiro Pascal. O sacrifício daí em diante passou a ser um coração quebrantado e um espírito contrito, o arrependimento. Então, é desta maneira que devemos comer o Cordeiro Pascal, ou celebrar a Páscoa, ou tomar o sacramento a cada semana. E a Páscoa passou a ser comemorada para sempre no sacramento, no qual renovamos os convênios do batismo e do qual participamos em lembrança do Cordeiro de Deus e de seu sangue derramado em nosso benefício. O que eu deveria fazer durante os sacramentos? Renovar nossos convênios durante o sacramento a cada domingo é uma grande oportunidade de examinarmos a nós mesmos e concentrarmos nossa vida em Jesus Cristo novamente. Ao participarmos do sacramento, declaramos que vamos recordá-lo sempre. A palavra sempre é tão significativa. Ela estende a influência do Salvador a todas as áreas de nossa vida. Não nos lembramos dele apenas na igreja, durante nossas orações matinais ou somente quando estamos com problemas e precisamos de algo. Sim, às vezes ficamos distraídos e nos esquecemos. Perdemos nosso foco. Mas renovar nossos convênios significa que sempre desejamos nos lembrar do Salvador, que tentaremos fazê-lo ao longo da semana e que nos comprometemos a nos concentrarmos nele, novamente, à mesa do sacramento. O Elder Holland diz o seguinte: a administração e distribuição do sacramento
é precedida por um hino que todos devemos cantar. Não importa que tipo de voz musical tenhamos, de qualquer forma, os hinos sacramentais são mais como orações e todos podemos expressar uma oração. É um elemento importante de nossa adoração a nos unirmos em expressões líricas e convenientes de gratidão ao Senhor Jesus Cristo por sua vida, por seus ensinamentos, por seu último dia na terra, por sua crucificação, por sua ressurreição infinita e eterna. Como podemos ser gratos a Deus por podermos ter o sacramento e renovar isso a cada semana? O último vídeo que vamos ver agora, tá bom? Ele vai colocar sobre a importância do sacramento, a importância do Senhor Jesus Cristo. E gostaríamos de... A pergunta é: o que você aprende por meio deste vídeo, por meio destas últimas declarações sobre a importância do Salvador, a importância desta cerimônia sagrada? Pedro, Tiago, deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Gosto muito do hino da primária que diz: conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir. Belas histórias de quando andou aqui. Cenas passadas em terra ou mar, coisas de Cristo vem me contar. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Acredito que criar a tradição de contar histórias de Cristo para nossos filhos e para nossa família é uma maneira muito especial de santificar o dia do Senhor em nosso lar. Isso certamente trará um espírito muito especial ao nosso lar e dará à nossa família exemplos do próprio Salvador. Momentos tais como quando ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. E o homem obedeceu e lavou-se e voltou vendo. Pude visualizar as mãos que tanto curaram, consolaram, edificaram e abençoaram, partindo o pão, e Jesus dando a eles, dizendo: fazei isto em memória de mim. Depois, tomando um cálice com vinho e dando graças, passou o cálice a eles, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Chorei, visualizando a cena de Cristo comendo com eles, quando ele declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Em minha mente, olhei os discípulos um a um e vi em seus olhos a preocupação pelo Mestre, a quem tanto amavam. Era como se eu estivesse sentado ali com eles, observando tudo. Senti uma intensa dor em meu coração, cheio de pesar e tristeza pelo que ele estava prestes a passar por mim. Minha alma foi invadida por um enorme desejo de ser uma pessoa melhor. Desejei ardentemente, com meu arrependimento e minha tristeza, enxugar e conter pelo menos algumas gotas de seu sangue vertido no Getsemane. Ponderei então sobre o sacramento que partilhamos a cada semana, em memória dele, e ao fazer isso,
Fiquei pensando em cada palavra da oração da bênção do pão e da água. Refleti profundamente nas palavras e recordá-lo sempre na oração da bênção do pão e nas palavras que sempre se lembram dele na bênção da água. Meditei sobre o que significa recordá-lo sempre e sempre lembrar dele. Para mim significa lembrar seu nascimento humilde em uma manjedoura em Belém da Judéia. E quando, ainda menino, aos 12 anos de idade, ele ensinou e pregou aos doutores da lei no templo. E convertereis o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Lembrar a ocasião em que ele se retirou sozinho para o deserto, a fim de preparar-se para seu ministério mortal. E quando foi levado a Pilatos e Herodes para ser julgado. E quando foi humilhado, judiado, cuspido, maltratado e açoitado com um chicote que dilacerou sua carne. E quando uma coroa de espinhos foi brutalmente colocada em sua cabeça. Lembrar que teve que carregar a própria cruz até o Gólgota e que nesse lugar foi pregado na cruz, sofrendo todas as dores físicas e espirituais. E quando na cruz, com suas entranhas cheias de caridade, olhou para os que o martirizavam e, fitando os céus, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lembrar a ocasião em que, sabendo que tinha cumprido sua missão de salvar toda a humanidade, entregou seu espírito nas mãos de seu Pai, nosso Pai. Está consumado. Lembrar sua ressurreição, que assegura nossa própria ressurreição e a possibilidade, dependendo de nossas escolhas, de viver ao lado dele para toda a eternidade. Amo o dia do Senhor, o sacramento e o que ele significa. Amo o Salvador com toda a minha alma. Espero que a aula possa ter nos ajudado a compreender mais sobre a importância desses eventos que estão totalmente ligados e simbolizam o sacrifício, a vida do Salvador, sua ressurreição. O sacramento que tomamos a cada semana, que limpa a nossa alma, que renova todos os convênios que já fizemos com ele, que pode nos ajudar a sempre lembrar dele. Ouvimos de uma autoridade geral aquilo que podemos fazer para lembrar sempre dele. Que Deus possa nos abençoar a lembrar do Salvador Jesus Cristo e que a Páscoa, o Cordeiro Pascal, os pães ázimos, as ervas amargosas, possam nos ajudar a nos tornar melhores pessoas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amo meu Salvador. Sou tão grato por sua vida, por seus ensinamentos, principalmente por sua ressurreição, que torna a cada um de nós a oportunidade de um dia ter um corpo ressurreto, um corpo perfeito. Sem a ressurreição, todo este evangelho não teria finalidade nenhuma. A ressurreição, depois da ressurreição, será o resultado de tudo aquilo que nós nos tornamos, não de tudo aquilo que nós fizemos, mas de tudo aquilo que nós nos tornamos. Se queremos voltar à presença de nosso Pai Celestial, com certeza, a Páscoa, o sacramento, tem tudo a ver com aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que nós nos tornamos. Que Deus possa abençoar cada um de nós e cada um de vocês, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.